vamos então dar continuidade ao nosso pensamento dentro de Gálatas e já vimos então que a fonte do Evangelho é o próprio Deus, é Jesus Cristo. A fonte do Evangelho ele se divulga por meio dos apóstolos, dentre os quais Paulo é um deles. E ali nós vimos a explicação dele de que, embora ele não tenha sido um dos 12 inicialmente, ele não usa nessas palavras, mas ele diz assim, olha, esse pessoal que foi aí, para as igrejas da Galácia, dizer que estão em nome de Tiago, de Pedro, de João, e que é para praticar a circuncisão e seguir a lei, isso aí não está batendo, porque é o seguinte, Deus me chamou, Deus me separou, eu vim pregando o Evangelho, e eu nem conhecia, eu não fui instruído pelos apóstolos ali na sede em Jerusalém. Depois, passados alguns anos, eu estive em Jerusalém, conheci pessoalmente Pedro, passei com ele 15 dias, vi ali Tiago, vi ali João, e eles, depois que eu expliquei direitinho tudo que eu prego, como eu entendo e interpreto a palavra de Deus, como é a minha relação com Deus por meio da minha fé em Jesus, como eu evangelizo os gentios, eles não fizeram nenhum reparo, nenhuma observação, nenhuma correção. Eles falaram, não, está tudo certo, é isso aí mesmo. E eles recomendaram que eu não me esquecesse dos pobres. E olha, isso a gente tem feito, né? Então, o que acontece? A origem é boa. A notícia é boa, o evangelho é bom, né? Bem, uma vez que Paulo, então, defendeu ali nos capítulos 1 e 2 a origem, ou seja, é o próprio Deus quem revelou, ele é um apóstolo autorizado, é alguém chamado, vocacionado, que tem a aprovação de Deus para ser um portador do Evangelho, um divulgador, um proclamador do Evangelho. Depois que ele, então, defende, ele esclarece, elucida a questão da origem da notícia, ele adentra ao conteúdo da notícia. Capítulos 3 e 4 vão nos dar, então, uma essência disso. Nós vamos ver os argumentos de Paulo para defender o conteúdo desta mensagem, segundo a qual Deus espera de nós uma resposta de fé, sem as obras da lei. Então, qual é o mote, qual é o grande argumento aqui em Gálatas? É isso que nós vamos estar vendo aqui nos capítulos 3 e 4. Então a gente encontra aqui, a partir do capítulo 3, o quê? Paulo vai se reportar a Abraão. Por que Abraão? Qual a importância de Abraão? Os judeus, eles têm um dos seus grandes orgulhos, o que é? Somos descendência de Abraão. Eles já usavam esse argumento, essa convicção, para disputar, para discutir com o próprio Jesus Cristo. Jesus já tinha dito para eles, olha, vocês têm por pai o diabo. O diabo foi homicida desde o princípio, vocês estão querendo me matar. E o fato de vocês serem descendentes carnais de Abraão não os torna herdeiros, não os torna justificados diante de Deus. Paulo está usando um argumento muito semelhante, dizendo assim, olha, o que é que veio primeiro? Moisés ou Abraão? Quem dos dois? Deus fez promessas aos dois. Deus fez promessas a Moisés quando lhe deu os mandamentos e ficou claro o seguinte, aquele que praticar os mandamentos, por eles viverá. Certo? Isso é uma promessa de Deus. Mas tem um problema aí, né, que já já a gente vai abordar. Abraão é anterior a Moisés. Abraão também recebeu promessa. Qual é a promessa, ou quais são as promessas que Deus faz a Abraão? Olha, Abraão, a tua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Você vai herdar, você é o herdeiro, a tua descendência vai herdar as minhas promessas, as minhas bênçãos. Eu, por meio de você, vou abençoar todas as famílias da terra. Percebe? Então, tem diferença entre a promessa de Deus por meio de Abraão e a promessa de Deus por meio de Moisés. É isso que o apóstolo Paulo vai argumentando e discorrendo aqui nos capítulos 3 e 4. Sim, tem diferença. A questão é que
pela lei ninguém é justificado. Por quê? Porque ninguém é capaz de guardar todos os mandamentos. Se a pessoa vai, cumpre bem o primeiro, o segundo, o terceiro, mas transgride em apenas um deles, quebrou a lei. Quebrou a lei, não tem mais como ser salvo, não tem mais como se justificar. Então, o Deus sabedor disso, ele prometeu a Abraão, antecipou a pregação do Evangelho a Abraão, como diz aqui em Gálatas, anunciando que por meio dele seriam abençoados, seriam justificados todos aqueles que crescem na promessa. E então esse é o conteúdo, é o argumento, é a fundamentação que o apóstolo Paulo oferece aos Gálatas, porque, relembrando, quem são os Gálatas? São judeus convertidos e prosélitos convertidos e gentios que nem eram prosélitos convertidos. Então nós temos pessoas de três experiências diferentes e concepções religiosas diferentes sendo agrupadas, sendo congregadas, sendo trazidas para a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, judeus e pagãos, e os intermediários, chamados prosélitos, ou seja, aqueles que antes de receberem Cristo já tinham conhecido o judaísmo, já tinham aderido ao judaísmo, alguns já circuncidado, inclusive, e vindo Cristo, eles falam, bom, é isso que eu quero a vida eterna, eu quero Jesus Cristo, eu quero liberdade, né? Liberdade que, aliás, é um dos pontos fundamentais trazidos aqui nas argumentações do apóstolo Paulo. Né? Ele vai dizer, aqui na última parte do capítulo 3, fazer um resuminho do resultado da fé em Cristo com relação a isso. Né? Então, antes de ele falar o resultado, ele explica o papel, a função da lei de Moisés. Espera aí, Deus dá uma lei para Moisés que existe e subsiste durante séculos, o povo de Deus ali lendo, estudando, confiando, procurando, se esforçando para praticar, e agora vem o apóstolo dizer que não precisa cumprir a lei. Como que é isso? Né? Então o apóstolo explica que a função da lei é a função de um aio, é a função de um pedagogo, é a função de um cuidador da criança que, enquanto não chega à idade, à maioridade para assumir responsabilidades e ser educado com responsabilidade dentro do caminho, então ele é cuidado. Né? Existe também ainda aqui um argumento de que o menor ele é até o herdeiro e ele é dono de todas as coisas. Mas enquanto menor, diz no início do capítulo 4, durante todo o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Olha só o argumento interessante. Então não adianta você ser herdeiro, ser participante do reino, se você a sua condição real de agir, de decidir, ainda não se concretizou. Então, tanto faz se você ser filho, ser herdeiro, como ser escravo, porque você está sujeito, você está subjugado, tem alguém que tem que tomar conta de você. Então, o papel da lei é esse, percebe? Por que Deus deu a lei, as cerimônias, os mandamentos? Para que o ser humano ficasse, para que o povo de Israel em especial ficasse o quê? Protegido. Protegido da idolatria, protegido dos pecados, né? Só que é uma proteção que, na verdade, não funcionou no sentido de conceder vida eterna. Guardou as pessoas do mal enquanto elas se esforçaram para obedecer. Mas a história demonstra o quê? Que todo esforço, toda boa vontade foi insuficiente. Né? No final, no capítulo 3, aqui nos versos 21 e 22, diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Só que a lei que foi promulgada não tinha o poder de dar vida. Na outra carta de Paulo, que ele estende mais a sua argumentação, que é Romanos, ele vai explicar que a lei é boa, que o mandamento é santo, justo e bom, né? Mas ela não pode conceder vida, porque o problema não está na lei, o problema está no ser humano que não é capaz de obedecer à lei. E no verso 22 aqui do capítulo 3, vai dizer: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado,
para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa é dada a Abraão, a promessa que realmente pode nos trazer vida. E no capítulo 4, aliás, ainda no capítulo 3, aqui no verso 16, diz assim, olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando a muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Por isso que por meio de Cristo nós somos então abençoados, somos incluídos no reino de Deus quando nele cremos. Tem aqui, na última parte do capítulo 3, um resuminho de bênçãos que vem por meio da fé. Então aqui no verso 25 diz assim, olha, o verso 24 diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E no verso 25 diz, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, se a lei foi esse condutor que nos deu a conhecer a realidade do pecado, a limitação, a nossa carnalidade, a nossa impotência para cumprir os mandamentos, vindo à fé, crendo em Jesus Cristo, nós ficamos livres desse sofrimento. Não que deixamos de ser e de ter essa natureza pecaminosa. Isso se transforma sim, mas nós vamos ver daqui a pouco a repercussão, as consequências do Evangelho, né? O efeito da boa notícia sobre as nossas vidas. Mas enquanto isso, vamos já vendo aqui, antecipando benefícios da fé. Primeiro, não ficamos mais subordinados ao aio, ou seja, nós não necessitamos mais ter que ficar estudando para praticar os princípios elementares da lei. Vai dizer isso em outro trecho aqui, já talvez a gente veja. No verso 26 diz, agora todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos chamados agora filhos de Deus, né? Isso bate com os evangelhos, em especial o evangelho de João. Quem creu nele, quem o recebeu, deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos, feitos filhos de Deus. Então agora somos feitos filhos de Deus, não somos mais simplesmente nem escravos, nem servos, simplesmente somos filhos. No verso 27 vai dizer, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes ou fostes revestidos. Olha só, ser batizado, ser incluído, ser imerso em Jesus Cristo, paralelamente traz também o que? Um revestimento, uma cobertura. Nós somos agora pessoas a quem Cristo cobre. Estamos com Cristo presente em nossas vidas e nós presentes nele, participantes dele. Verso 28 vai dizer, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como já tinha falado na semana passada, o Evangelho vem restaurar, restabelecer uma igualdade, uma unicidade, uma dignidade humana de filhos, de pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, sem qualquer discriminação, seja de raça, de cor, de religião, de cultura, de sexo. Deus ama toda a sua criação. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo são recebidos para o reino de Deus, independente de todos esses critérios. Somos feitos um em Cristo. A igreja acolhe e recebe a todos os que creem em Jesus Cristo, independente da sua origem. E no verso 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa herança tem a ver com o quê? O que é que Deus prometeu a Abraão? Embora ele não tenha usado o termo reino, os profetas e Jesus Cristo, os apóstolos, vêm confirmar a ideia do reino de Deus, de sermos herdeiros, participantes, de recebermos como herança, de pertencer a nós o reino de Deus. Então, tudo que pertence a Deus e que Ele quer e decidiu partilhar, doar aos seus filhos. Ele assim o faz por meio de Jesus Cristo para aqueles que creem em Jesus Cristo, que reconhecem os seus pecados e dizem e assumem e confiam, como disse o apóstolo no comecinho aqui da carta aos Gálatas, Jesus Cristo,
que se ofereceu pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos libertar deste mundo perverso, deste século mau. Então, é isso que é o Evangelho, essa transformação de uma posição, então, anterior de orgulho. E qual o efeito prático? Enquanto o reino de Deus não se concretiza, não vem, não nos insere nos céus, na eternidade. Aqui, como é que fica essa realidade? Então, o efeito tem a ver, e é descrito, é ensinado aqui nos capítulos 5 e 6, principalmente. Como é que é o capítulo 5? Ele inicia dizendo assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. No versos 5 e 6 vai dizer, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Está começando a entrar a questão prática. E virando a página aqui no finalzinho do capítulo 5, vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o que acontece? Quando nós recebemos Jesus e passamos para uma nova vida, nós estamos o quê? Em convivência com diferentes pessoas de diferentes origens numa igreja. E aí vão aparecer, vão ficar visíveis as diferenças, as imperfeições, e dependendo do discipulado, da qualidade do discipulado, do conteúdo de discipulado e do exemplo dos discipuladores, pode surgir carnalidade. Somos tentados a observar uns aos outros, comparar uns com os outros e fazer julgamentos, desprezar uns em detrimento de outros. Isso é um risco e é um fato. Por isso que Paulo escreve aqui os capítulos 5 e 6, demonstrando o perigo da liberdade. Quando a gente fica livre, às vezes confunde com libertinagem, com licenciosidade. E às vezes começa a viver de qualquer jeito, de uma forma irresponsável, desrespeitosa, às vezes até. E isso traz o quê? Problemas, conflitos, atritos, desentendimentos, intrigas, afastamento, decepção, tropeço. Então a ideia de Deus em nos fazer livres é para fazer o que bem entender, viver do jeito que quer. É para uma vida, como lemos aqui no verso 6, uma vida de fé que atua em amor, em amor. E aí vai descrever a atitude que estava prevalecendo naqueles dias entre os Gálatas. Olha só no verso 15 como ele fala, olha, vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, isso aqui é uma coisa mais diabólica, né? Porque Jesus tinha dito assim, olha, se uma casa se dividir contra si mesma, né? Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, então ele vai se acabar sozinho, vai se destruir. Então essa coisa de intriga, de oposição, de comparação, de julgamento, de um achar melhor que o outro, né? Desprezar, isso é do diabo. Embora não é essa a linguagem que o apóstolo usa aqui, eu estou fazendo um paralelo entre a linguagem que o próprio Jesus usou, se referindo à divisão, a intrigas, à carnalidade. Então, o que acontece? Quando nós recebemos a Cristo, somos inseridos na igreja, batizados, imersos, incluídos na igreja, nós estamos então convivendo com pessoas, todos nós, num processo de transformação, de santificação, de crescimento espiritual e de diferenças da qualidade, como eu já disse, do crescimento, o ritmo do crescimento, tudo mais. E é necessário e é primordial, é essencial a prática do amor, como ele disse aqui, o Espírito
que nos dá então essa condição de pela fé vivermos em amor. No versos 13 e 14 vai acentuar isso. Nós, irmãos, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o efeito prático do Evangelho, da boa notícia, o que Deus espera do seu povo, é que seja um povo unido em amor, um povo de servos recíprocos, ou seja, servindo uns aos outros. Né? No verso 16 vai acentuar que o poder para praticar esse amor é dado pelo Espírito Santo. Né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou a inclinação da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, quando entramos no reino de Deus, quando recebemos Jesus, nós saímos, somos desarraigados das guerras do mundo, da ausência de paz, ou seja, o mundo não pode oferecer, garantir, produzir paz que nós tanto almejamos. Somos agraciados, beneficiados pela paz com Deus e somos desafiados a essa paz com Deus nos transformar de tal forma que perdoados, purificados, abençoados, beneficiados pela graça de Deus, possamos compartilhar isso com os outros, né? No sentido de sermos disseminadores dessa paz, dessa graça de Deus, pela prática do amor, pela perseverança nessa fé. Né? As obras da carne são conhecidas, e quem é praticante, quem vive nas obras da carne, como diz no verso 21, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei. E diz no verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. E a partir do capítulo 6 vai estender um pouquinho mais os efeitos do Evangelho na nossa vida que precisam ser verificados. Quais são mais efeitos aqui? Espiritualidade, verso 1 a 5 do capítulo 6 vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão ou de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, a comunidade, os irmãos, a irmandade, a igreja, né? A família de Deus é aquela em que todos os seus membros têm capacidade de receber e cumprir com responsabilidades. E quando o fardo é pesado, quando a dificuldade aumenta, então uns aos outros se ajudam, né? Então não é um individualismo, é um coletivismo, é uma solidariedade que está ensinando aqui. Isso é espiritualidade, servir uns aos outros, ajudando, apoiando, corrigindo com brandura, com mansidão, com amor e auxiliando a cada um a carregar o seu fardo. Né? Então nós não podemos simplesmente cruzar os braços e nos eximir totalmente de participarmos do reino de Deus. Não, mas eu não pratico o pecado, mas também se não pratica a beneficência, então fica só em cima do muro, na neutralidade, uma árvore que não dá fruto. Então, agora a partir do verso 6, inclusive, vai mencionar essa questão de semear e de colher. O verso 6 vai dizer, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção, defeito, imperfeição, morte. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nos versos 11 em diante, vai enfatizar a necessidade de uma determinação de cada um de nós em perseverar na fé, mesmo que isso implique atrairmos perseguição, oposição ferrenha, pesada, que é o que acontecia com o apóstolo e com os primeiros cristãos, e que a gente não se apegue nessa caminhada aos velhos e fracos rudimentos de questões de aparência, de questões de preceitos humanos, mas sim que estejamos oferecendo a nossa vida, o nosso corpo, a nossa fé, o nosso coração, o nosso pensamento, nossa oração, sempre ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar concluindo essa aula? Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez dirigir ao Senhor a nossa oração, agradecendo por esse maravilhoso e poderoso Evangelho que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que estabelece dentro de nós um conflito positivo, um conflito bom, dentro do qual o Teu Espírito nos dá a vitória sobre a carne, para assim Te servirmos agradavelmente. Abençoa cada um de nós, nos ajuda a cultivar isso agora, nesse tempo de estarmos limitados, ó Pai, do ir e vir, de estarmos mais tempo em casa, com a família, nos ajuda a praticarmos este amor, esta paciência, essa bondade, Senhor, e a atender uns aos outros as suas necessidades e carências, Pai. Nos enche, Pai, do gozo, da alegria espiritual, nos enche, ó Deus, da Tua paz, ó Deus, da Tua graça, e que isso em breve venha a nos fortalecendo para irradiarmos o Teu Evangelho junto à vizinhança, aos colegas de trabalho, de escola, aos irmãos da igreja, que seja visto um Evangelho digno em nossas vidas, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Até a próxima.